Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station. Nesse momento de pandemia, doutor, muita gente já começa a falar sobre a retirada de máscaras. Alguns prefeitos, alguns governantes, enfim, começando a sugerir essa possibilidade. Eu queria que você explicasse para a gente em que medida é o momento mesmo para as pessoas abandonarem as máscaras, seja em ambientes abertos, ambientes fechados, em algum lugar pode, em algum outro não pode. Conta para a gente, doutor Álvaro. Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para Carla, para os ouvintes. Essa discussão fatalmente ia acontecer em algum momento com relação a até quando a gente vai usar máscara. Né? Essa discussão já acontece desde o começo e ninguém gosta muito de usar máscara, né, Barão? Agora, com a melhoria dos indicadores da pandemia, o número de casos diminuindo, essa discussão vem mais forte. É claro que tem alguns marcadores que vão nos guiar nessa retirada. O principal marcador é a velocidade de imunização. Quando a gente chegar lá a 80% da população com 2 doses ou vacina de dose única, quando a gente vê os dados cada vez evoluírem com melhoria desses marcadores, circulação viral diminuindo, mas essa retirada, ela vai ser escalonada. Então, primeiro a gente vai deixar de usar máscara em ambiente ventilado, aberto, né? Esses são ambientes que têm menor risco de transmissão, para depois caminhar para uma retirada nos ambientes fechados, né? Mas o cuidado maior que a gente vai ter que ter é para não apressar muito essas medidas, especialmente em locais onde existe circulação de vírus, que os indicadores ainda melhoraram, mas não são os indicadores ideais para ter esse tipo de conduta, e quando a gente tiver esse percentual próximo de 80%. Vamos caminhar para isso, vai ser, a gente torce para voltar para o mundo pré-pandemia, né, quando a gente fazia as coisas sem máscara, mas temos alguns meses pela frente, e claro que cada local pode ter uma política própria, baseada nos indicadores daquela área. Então, 80%, circulação baixa, primeiro lugar ventilado, para depois lugar fechado. Populações imunossuprimidas, idosos, que ainda não tomaram aquela dose adicional, talvez essas pessoas ainda precisem utilizar máscara por um tempo ainda, porque são populações mais vulneráveis. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, explicado para a população, para não trazer nenhum tipo de problema. Ô, doutor, agora, a utilização da máscara, a gente sabe que ela serve para proteger as outras pessoas, né? Também porque aí você acaba não compartilhando seus perdigotos, vírus e tudo mais com as outras pessoas. Mas ela funciona também como proteção para essas pessoas, para os imunodeprimidos, enfim, para as pessoas de grupo de risco? Até aí eu pergunto daquela contaminação indireta, né? Não levar tanto a mão à boca, porque a gente tem mania de fazer isso, coçar o rosto, o nariz e tal, nem percebe que está levando a mão, nem sempre higienizada, para o rosto, para a boca. Como é que a máscara protege essas pessoas? Olha, Carla, protege e protege muito. A gente pega os guias sobre pacientes imunossuprimidos que fazem lá quimioterapia, radioterapia, pacientes que têm alguma doença imunológica, durante aquele período mais crítico, se recomenda utilizar máscara. Realmente a máscara é uma estratégia poderosa para prevenir doença respiratória. É só a gente ver qual foi a incidência de influenza no ano passado no Brasil e no mundo. Despencou, porque as pessoas começaram a utilizar máscara. Então, talvez a gente entenda que para alguns cenários, algumas populações mais vulneráveis, a gente vai ter que recomendar máscara durante um tempo bastante prolongado ainda, né? Realmente é uma barreira, as pessoas, quando estão em lugares fechados, estão utilizando máscara, diminui muito o risco de adquirir doenças respiratórias. Então, talvez a Covid-19 escreva uma nova história com relação às recomendações de uso de máscara, especialmente para a população idosa e que tem algum déficit de imunidade aí. Doutor Álvaro, a semana a gente teve um anúncio importante na OMS, que é justamente uma vacina aprovada para malária. Em que medida isso pode ajudar, em especial, a população de algumas regiões do Brasil? Olha, Barão, a gente pouco fala. A malária é uma doença negligenciada. Existem as doenças de infectologia que a gente chama dessa natureza porque as pessoas não falam, não comentam. Mas a malária é uma doença muito relevante no Brasil, né? Especialmente na região norte do Brasil. É uma doença que pode levar até a óbito, especialmente são vários tipos de um protozoário chamado plasmódio, que é o causador da malária. E não é só no Brasil, né, Barão e Carla? No mundo inteiro, especialmente na África subsaariana, é uma das principais causas de mortalidade infantil a malária. Então, durante anos e décadas, se busca uma vacina para a malária. E essa vacina que foi aprovada lá pela OMS, especialmente para os estudos foram feitos em países da África, 3 países, mais de 800 mil crianças foram incluídas nessa análise, é uma vacina que você vai dizer, poxa, a eficácia de 30% pode parecer que é um número ruim. Mas do ponto de vista numérico, você tem uma eficácia de prevenção de óbito de 30%, de internação, isso para a África e para países de alta endemicidade é extremamente relevante.
Então essa vacina vem para o painel de prevenção, né? É específica para um tipo de plasmódio que tem menos no Brasil, então para a gente talvez não seja tão importante essa vacina, já que esse subtipo ele não é tão prevalente no Brasil, mas vai ter um papel espetacular em países onde tem alta endemicidade. A gente vai colher resultados. E é muito bom a gente falar de outras vacinas, de respaldar a importância dessa estratégia que é a vacina para o mundo, para ficar não tão livre, mas pelo menos atenuar o impacto das doenças infecciosas. Então a malária na África realmente é um grande problema, então a gente vê, para comemorar mais uma vacina, tomara que tenhamos vacina para outras doenças infecciosas, para Zika, para o HIV, a gente torce muito para que esse impulso da Covid-19 consiga reverter em estudos robustos, sérios, que a população consiga usufruir, a população do mundo, né, não só do Brasil, de prevenção de doença infecciosa. Doutor, falando em prevenção, a gente tem nesse mês de outubro uma campanha que é grande, que já se consolidou, todo mundo ouve falar, que é o Outubro Rosa, né? Uma campanha que visa também prevenir o aparecimento de doenças na saúde da mulher. E a gente sabe que no período da pandemia muita gente deixou de fazer exames. Eu falo porque isso aconteceu comigo, não fui ao dentista, por exemplo, durante a pandemia. Fui no começo dessa semana, então as pessoas estão voltando a fazer também esses exames preventivos. Tava com cárie, Carla? Não tava, Barão. Não, só fiz Maravilha. A limpeza de tártaro, muito que aí bom, acumula, parabéns. não tem jeito. Escova direitinho, Barão. Tô pensando em tirar o siso também, mas esse é outro papo. Mas as pessoas estão voltando, né, para essas práticas e manutenção da saúde. O Outubro Rosa, nesse ano, então, ele tem ainda mais importância, não? Muita importância, galera. Eu trouxe essa pauta para a gente discutir hoje, apesar de eu ser infectologista. O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade de mulheres no Brasil e no mundo. É o principal câncer aí que a gente vê e tem várias estratégias de prevenção. A Covid foi um cenário muito ruim, que as pessoas deixaram de ir ao médico, de fazer exames preventivos. E todo o avanço que existe aí no tratamento diagnóstico precoce de câncer de mama, e não só fazer a mamografia depois dos 50 anos, mas também medidas relacionadas ao estilo de vida. Acho que poucas pessoas falam, mas fazer atividade física, dieta, amamentar, são fatores de proteção para câncer de mama. Então, tabagismo também é um fator que aumenta o risco. Então, quando a gente fala só mamografia, é importante fazer mamografia, sim, fazer o screening, o diagnóstico precoce implica em melhor prognóstico. A mamografia tem esse papel, mas fazer uma análise do seu estilo de vida também nesse momento, nesse mês que a gente comemora a busca para diagnóstico precoce, para estimular que as mulheres cuidem da sua saúde. Eu acho que muitas mulheres no ano passado não foram ao ginecologista, não fizeram as avaliações periódicas, que são importantes, né? A gente trabalhar com prevenção, ainda mais sabendo que o diagnóstico precoce hoje, ele é muitas vezes curativo, né? Então você adiar esse diagnóstico pode trazer problemas no futuro. Então, mudar estilo de vida, passar no médico, fazer check-up, isso a Covid mostrou pra gente, né? Como é importante a gente cuidar da nossa saúde. Eu acho que também é outro legado dessa doença, de que tem que ir médico. Não existe ser humano super poderoso que não tem doença nunca na vida. Veja que a gente vai envelhecendo, que a gente tem genética favorável para ter problemas, quem está acima do peso, quem está fumando. Então é hora de rever um pouco tudo que a gente no dia a dia esquece de fazer essa análise de comportamento individual nosso, mesmo de estilo de vida, para mudar, para fazer diagnóstico, para ir no médico. Não tenham medo de médico, não tenham medo de fazer exame, porque isso salva vidas. Ô Barão, a gente está falando do Outubro Rosa, é claro que é a saúde da mulher, mas deixa eu conversar, bater um papo. Normalmente a gente generaliza e fala que homem não gosta de ir ao médico, porque historicamente é assim, culturalmente é assim. Mas não são todos os homens. Então, esses que vão ao médico com regularidade, não é para vocês esse papo, tá? É para os outros homens que são resistentes em fazer exame, em manter ali o check-up em dia. Você, que vai pegar a estrada hoje pro feriado, né, pro fim de semana prolongado, fez um check-up no seu carro? Você costuma fazer esse check-up no seu carro, não costuma? Para manter tudo em dia, para saber se o pneu tá ok. Óleo, imagina que alguém vai deixar o motor bater, né? Deixar o óleo secar no motor do carro. É a mesma coisa com a gente, né, Barão, né, doutor Álvaro? O pessoal dá mais atenção pro carro do que para a própria saúde, não pode ser assim, não. Você sabe, Carla, que você tocou num aspecto muito interessante, né? Hoje eu atendi um paciente que teve Covid e ele estava muito acima do peso. E aí eu falando, e ele falando comigo que estava fazendo uma reflexão a respeito de como ele cuida
E como ele esqueceu de meses, anos da vida dele, de olhar alguns aspectos. O homem também tem que se cuidar. Realmente falou um aspecto muito interessante. A gente tem uma restrição muito grande, muitas vezes, do homem procurar um médico, fazer check-up. Não tem melhor a gente fazer algo agora do que esperar vir uma bomba para resolver. E o que a gente vê no dia a dia, as pessoas esperam se transformar em bomba, problemas graves, para se acender aquela luzinha de que precisa cuidar do corpo. Gente, tem que fazer exame, tem que procurar. A medicina preventiva hoje, a gente avançou muito em estratégias de prevenção para todas as doenças, não só as doenças infecciosas, as neoplasias, existem métodos de fazer diagnóstico precoce de um monte de coisa. Então, procure no seu médico, procure se cuidar, né? A gente fala isso o tempo inteiro e acho que essas campanhas, os meses, Outubro Rosa, prevenção de câncer de próstata, a gente vai falar quando for a época de falar sobre isso, são momentos que a gente relembrar da importância de se cuidar. É isso aí. Gostei dessa história da Carla. Cuide de você como você cuida do seu carro, né? Não é? Imagina só que maravilha. Se fosse no meu caso, estava ferrado, Carlinha, porque eu nunca cuidei do meu carro na vida. Sempre dava um problema lá em cima da hora. Enfim. Doutor Álvaro, obrigado pela presença mais uma vez aqui na Band News FM. Hoje o doutor Álvaro trouxe um cardápio variado, mas Sim. muito importante. Grande abraço, até semana que vem. Um abraço, Barão. Um abraço, Carla. Ótimo final de semana para todos. Obrigada, bom feriado.